Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos finalmente começar a nossa disciplina de verdade, né? E vamos começar devagar com uma introdução, depois eu vou rever alguns conceitos que certamente muitos de vocês já conhecem e finalmente vamos falar sobre modelagem matemática, com alguns exemplos bem simples aí em breve, tá bom? Vamos lá, vamos começar com uma introdução. E eu não posso deixar de apresentar alguma definição para o que é pesquisa operacional, né? Porque essa disciplina definitivamente está contida dentro do ramo, né, que se chama aí pesquisa operacional. Então, pesquisa operacional estuda as operações de uma organização e utiliza modelos matemáticos e ou computacionais ou outras abordagens analíticas para encontrar maneiras melhores de realizá-las, né? Tem um site bacana, The Science of Better, que é onde eu retirei essa definição, né? Então, na prática, a gente sempre está buscando formas de melhorar as operações de uma organização. Podemos definir também pesquisa operacional, né, como sendo o ramo da ciência que lida com a otimização do desempenho de sistemas. No contexto dessa disciplina, né, no contexto do curso, sempre que eu estiver falando em otimizar, eu estou falando em quê? Maximizar lucro, maximizar satisfação, minimizar custos, minimizar riscos, etc. Estamos sempre aí maximizando ou minimizando algum índice que é mensurável, né? Algum índice que a gente consegue converter aí em algum valor, tá certo? Então o que a gente quer, na verdade, é selecionar a melhor entre um conjunto de alternativas. Então, dado aí um conjunto possivelmente muito grande de opções, nós queremos a melhor delas, tá? Então, no final das contas, nós estamos lidando, né, com o ramo da matemática aplicada e, claro, isso envolve teoria, envolve algoritmos e aplicações. Nessa disciplina, eu vou tentar tornar tudo tão prático quanto possível e vou sempre focar no código mesmo. Eu quero que vocês saiam daqui sendo capazes de sentar e resolver problemas de otimização linear inteiros, né? Mas, claro, nós não podemos nunca abrir mão da teoria, né? Então, para poder apresentar os algoritmos e as aplicações, nós sempre vamos ter aí algum nível de conhecimento teórico associado, tá bom? Mas, basicamente, a otimização, né, pode ser visto como um ramo da matemática aplicada, sem dúvida nenhuma. Deixa eu começar a falar de otimização de verdade com um exemplo super simples para vocês. Um exemplo de problema aqui, moleza. Então, qual que é o objetivo? Eu quero encontrar o maior número primo. Você fala, mas Túlio, como é que você vai achar o maior número primo, né? Ora, há um conjunto de restrições, é claro, que limitam, né, as possibilidades que a gente tem. Vamos imaginar que nós temos uma restrição. Eu quero o maior número primo com até 3 casas decimais. Matematicamente, seria o equivalente a dizer que esse número tem que ser menor do que 1000, não é verdade? Agora sim, agora ficou mais fácil de resolver esse problema. Inclusive, vou apresentar para vocês a solução ótima, que é 997. Então, numa brincadeira rápida, eu apresentei para vocês um problema de otimização e apresentei também a solução ótima. O que é uma solução ótima? É a melhor solução possível, tá? Pode ser que eu tenha uma solução ótima, pode ser que eu tenha várias soluções ótimas, né? Isso também é possível, mas o fato é que nenhuma solução é melhor do que a ótima, ou do que uma das ótimas, não é isso? Portanto, está aí um exemplo de problema de otimização. Em geral, nessa disciplina, o que nós vamos fazer é definir uma função objetivo, que vai ser uma função, né, em que eu vou ter um conjunto de variáveis que podem assumir diferentes valores, é claro, né? E essa função vai retornar um valor que pode ser real, pode ser inteiro, dependendo do tipo de função, mas basicamente eu vou mapear, né, um conjunto de valores de variáveis em um valor, um número, né? Que esse número nós vamos tentar maximizar ou minimizar. Eu terei ainda um conjunto de restrições, né, que vão definir o conjunto de soluções válidas, ou seja, restrições que eu tenho que atender. As soluções que atendem a essas restrições são chamadas de soluções válidas. As que não atendem, soluções inválidas. A gente também usa muito a palavra factível e infactível, tá bom? Normalmente, principalmente no nosso caso, né, essas restrições são representadas por um conjunto aí de equações, né, desigualdades, certo? Então, o que a gente quer? A gente quer encontrar uma solução x estrela, pertencente a S, né, que seja ótima, né, para aquela função objetivo, e que, portanto, minimiza ou maximiza o valor da função objetivo f. Perfeito? Então é isso que a gente vai estudar, tá? Vamos lá. Quando a gente fala em otimização, nós podemos classificar aí de acordo com diferentes critérios, né? Podemos classificar em otimização linear e não linear, contínua e discreta, né?
monoobjetivo ou multiobjetivo, etc. e etc. Tá bem? No nosso contexto, é muito importante perceber que nós trabalharemos apenas com problemas lineares, contínuos ou discretos, né? Ou inteiros ou não, mas problemas lineares. Então eu vou perguntar, Túlio, o que isso significa? Significa que trabalharemos apenas com problemas que possam ser expressos por meio de expressões lineares. Isso é muito importante, tá? Muito importante porque restringe bastante, né, o escopo dos problemas que nós vamos abordar. Então o escopo dessa disciplina, né, está limitado a problemas lineares, discretos ou não, ok? Então vamos lá, vamos para algumas definições preliminares. Isso aqui é mais uma revisão, tá, de coisas que eu acredito vocês certamente já sabem. A primeira delas é que eu preciso definir para vocês o que é um conjunto convexo, né? E tem uma definição levemente informal, que eu gosto bastante, fica fácil de entender, né? Que eu apresento aqui nesse slide. Vamos lá. Então, um conjunto de pontos S é um conjunto convexo se o segmento de linha juntando qualquer par de pontos em S é completamente contido em S. Ou seja, se eu pegar dois pontos dentro do conjunto e traçar um segmento de linha entre eles, todos os pontos dessa linha devem estar dentro do conjunto S. Vamos pegar uns exemplos para a gente entender isso aí. Olha só. Vou até começar a rabiscar aqui do lado. Temos aí 4 conjuntos. O primeiro é convexo? O primeiro é convexo. Porque qualquer par de pontos que eu pegar dentro do conjunto, se eu traçar um segmento de linha entre eles, todos os pontos desse segmento vai estar dentro do conjunto. Percebe? A mesma coisa acontece aqui. Ó. Qualquer par de pontos que eu pegar e traçar um segmento de linha entre eles, todos os pontos desse segmento de linha estarão dentro do conjunto. Agora, para esses dois últimos aqui, ó, o C e o D, né, esses dois aqui, ó, esse e esse, vocês vão perceber que essa afirmação não se verifica. Olha só, se eu pegar esses dois pontos, traçar um segmento de linha entre eles, tem vários pontos desse segmento de linha, para não dizer todos, né, que estão fora do conjunto. Tá bem? A mesma coisa acontece aqui. Ó, se eu traçar um segmento de linha entre esses dois pontos, há pontos nesse segmento de linha que saíram do conjunto, né, estão fora do conjunto S. Então essa definição deixa tudo muito fácil. Né? Dado dois pontos, eu traço um segmento de linha. Esse segmento de linha tem que estar completamente contido em S. Claramente, isso não ocorre para esses dois conjuntos daqui. Né? Portanto, eles não são convexos. Tá? Como nós trabalharemos apenas com problemas lineares, né, nós vamos, na prática, trabalhar sempre com conjuntos convexos. Tá? Daqui a pouco eu converso mais sobre isso com vocês. Uma outra definição muito simples, mas muito importante, é a definição de ponto extremo. Né? Então, num conjunto convexo, S, um ponto P ele é dito extremo se cada segmento de linha completamente em S, que contém P, tem P como ponto inicial ou final. Tá bom? Vamos ver isso aqui na prática. Olha só. Temos aí um gráfico com um conjunto S, né? Um conjunto convexo, claramente convexo, concordo? E eu quero definir quais são os pontos extremos desse conjunto. Vamos por exemplo, que é o jeito mais fácil. Vamos pegar esse ponto H aqui. Ó. Esse ponto H é um ponto extremo? Ora, a resposta aqui claramente é não. Observe. Eu consigo traçar, né, um segmento de linha totalmente contido em S, não é isso? Em que H não é nem início nem fim. Então, se eu conseguir traçar um segmento de linha todo dentro do meu conjunto e esse ponto estiver ali em algum ponto intermediário, né, dessa linha, eu posso afirmar que ele não é um ponto extremo. Tá? Então, H eu consegui aqui, ó, tracei aqui ó, com facilidade, né, um segmento de linha ali e o H ficou no meio, digamos assim. Agora, o ponto E é um pouco diferente. Por quê? Todo segmento de linha completamente contido em S tem um ponto E, que contém também o ponto E, é claro, né? Tem um ponto E como ponto extremo. Olha só, se eu quiser incluir o ponto E e quiser traçar um segmento de linha, ele sempre vai ser, né, o ponto E sempre vai ser o início ou o fim, olha lá. Tá vendo? Sempre vai estar numa das extremidades, né, do segmento de linha. Por exemplo, se eu quiser traçar esse segmento de linha aqui, não vale porque, claro, esse segmento tem pontos fora do conjunto S. Né? Então, esse aqui é um ponto extremo. De forma análoga, esse aqui também é um ponto extremo. F, ponto extremo também, não é? Porque todo segmento de linha completamente contido em S que contém F, vai ter F como início ou fim. Concorda? Olha aí, não tem jeito, né? Não importa como eu faço. Se o segmento de linha tiver que estar completamente contido em S, esse cara daqui, ó, se ele for fazer parte do segmento de linha, ele vai ser o início ou o fim sempre. Percebe como é que funciona?
Mesma coisa com C, né? C também é um ponto extremo. Agora, e esses dois pontos aqui, são extremos? Esses pontos sequer fazem parte do conjunto S, né? Então, não tem nada a ver com o conjunto S, concorda? Coloquei aí só para ter o que comentar, né? Observando, claro, que o conjunto S é esse aqui, ó. Os desenhos vão melhorando com o tempo, tá, gente? Mas tá aí, ó. Esse aqui é o conjunto S, né? Conjunto convexo, é claro. Então, quais são os pontos extremos? Pontos B, F, C e E. Concorda? Esses são os 4 pontos extremos desse conjunto. Bom, agora que eu apresentei essas definições bem simples para você, nós vamos finalmente conversar sobre a construção de um modelo, né? Vamos começar com a parte legal agora. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer modelar matematicamente um problema, né? Um processo de decisão. Então, a gente vai parar com blá 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 e vamos começar a formalizar as coisas, né? Formalizar matematicamente, escrevendo aí um modelo para tal. O que esse modelo vai ter? Primeira coisa, nós sempre vamos ter algum dado de entrada. O que é dado de entrada? São valores fixos, decididos a priori. Tá? Algumas pessoas chamam de variáveis não controladas. Eu não gosto muito desse nome, para ser franco. Eu gosto de chamar de dado de entrada. Mas se alguém falar em variável não controlada, é uma variável que você não controla, então vem como um valor fixo decidido a priori. Ok? Exemplo de dado de entrada. Ora, se eu estiver planejando a produção, tem vários dados aí que serão dados de entrada, não serão dados da otimização. Por exemplo, custo da matéria-prima, custos trabalhistas, a disponibilidade de matéria-prima, o tanto que eu consigo, né, de matéria-prima, etc. Tá bem? Então, sempre vamos dividir o modelo em várias partes. Então, a parte que são os dados de entrada desse modelo, ou seja, aquilo que vem pronto eu não modifico. Né? Uma outra parte muito importante dos nossos modelos são as variáveis de decisão. Essas sim, são as variáveis cujos valores serão escolhidos. Né? Nós vamos definir os valores destas variáveis. Né? Nós, assim, o modelo, né? O solver na hora de resolver o modelo. Exemplo, vamos supor que eu estou planejando a produção de combustível. Então, quais seriam possíveis variáveis de decisão? Ora, x1 e x2, em que x1 é a quantidade em milhares de litros de gasolina e x2 a quantidade em milhares de litros de diesel, né? que será produzido. Então, as variáveis de decisão são exatamente os valores que eu estou buscando, né? A decisão que eu estou tomando. Né? São aquelas variáveis que eu posso alterar o seu valor. E o modelo vai ter também uma função objetivo, né? Que é aquilo que eu quero maximizar ou minimizar. Exemplo, eu posso querer minimizar custo, tempo, risco, poluição, etc. Eu posso querer maximizar o lucro, a qualidade, a segurança, né? Ou posso até não ter uma função objetiva. Mas Túlio, é problema de otimização? Olha, não deixa de ser, né? Problema de factibilidade, encontrar uma solução viável, tá certo? Isso pode ocorrer também. E temos, por fim, claro, as restrições. Né? Então, temos restrições de disponibilidade, recursos são finitos, então eu tenho o máximo de recursos que eu tenho. Posso ter restrições operacionais, como horário de trabalho, tempo de máquina, posso ter simplesmente limites, né? Venda em escala, etc. Tá bom? O fato é que nós teremos sempre dado de entrada, variáveis, função objetivo e restrições. Vamos pegar um exemplo para ficar legal? Então vamos lá. O primeiro exemplo vai ser o problema da dieta. Vamos ler esse problema. Para uma boa alimentação, o corpo precisa de vitaminas e proteínas. Estou destacando ali, sempre numa cor diferente, em negrito, a informação mais relevante daquela frase. Então eu preciso de vitaminas e proteínas. E a necessidade mínima de vitaminas é de 32 unidades por dia. E a de proteínas, de 36 unidades por dia. Então tem aí limites claros, né, para o consumo de vitamina e de proteína. Né? Uma pessoa tem disponível carnes e ovos para se alimentar. Cada unidade de carne contém 8 unidades de vitamina e 6 unidades de proteínas. Cada unidade de ovo, por sua vez, contém 4 unidades de vitamina e 6 unidades de proteína. Então notem que basicamente eu tenho carne e ovo, né? E eu estou aí descrevendo a quantidade de vitamina e proteína que tem nesses alimentos. Além disso, estou informando o custo também. Olha, cada unidade de carne custa 3 unidades monetárias e cada unidade de ovo custa 2,5 unidades monetárias. Finalmente, vou pedir para vocês, criem um modelo para calcular a quantidade de carnes e ovos, né, que minimiza o custo e supre as necessidades de vitaminas e proteínas. Então está aí nosso problema de otimização. Eu preciso saber quanto de carne, quanto de ovo que eu vou comprar, de forma a minimizar meu custo e satisfazer as necessidades de vitaminas e proteínas.
Problema da dieta, não é isso? Bem simplificado com 2 alimentos apenas. Mas vamos lá. Primeira coisa, variável de decisão. Está claro que eu tenho que decidir a quantidade de carne e quantidade de ovos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar 2 variáveis. x1, que está aqui, ó, quantidade de carne. x2, quantidade de ovos. Pronto. Criei minhas 2 variáveis, tá certo? É o que eu tenho que decidir, não é verdade? Só que, claro, a minha decisão está sujeita a restrições e a um objetivo que eu quero alcançar, né? Vamos pensar no objetivo primeiro. O objetivo é minimizar o custo. Qual que é o custo? Olha comigo. A carne custa 3 unidades monetárias. Aí o ovo custa 2,5 unidades monetárias. Tá certo? Cada ovo, né? O ovo aqui está bem caro, a carne está barata, bem diferente da nossa realidade, né? Mas enfim, eu consigo criar uma função linear que converte a quantidade de ovos e carnes no custo. E está fácil, olha só. Cada unidade de carne eu vou multiplicar por 3, não é isso? É o preço da carne. Vou multiplicar cada unidade de carne por 3, vou multiplicar cada unidade de ovo por 2,5. Então qual que vai ser o custo? Vai ser 3x1, né? Porque x1 é a quantidade de carne, mais 2,5x2, que é a quantidade de ovos. Está aqui a nossa função objetivo, olha que legal. Eu quero minimizar isso daí, né? Bom, minimizar isso daí apenas é tranquilo, né? A gente ou põe um valor menos infinito para a quantidade de carne e ovos, ou se eu tiver um limitante inferior e tivesse que ser no mínimo 0, eu coloco 0 nos dois e minimizei meu custo, é 0, ótimo. Mas é claro, nosso problema tem restrições, né, gente? Sem restrições não tem graça. Qual que é a restrição? Ou as restrições, né? Nós temos que satisfazer os requerimentos nutricionais, os requisitos nutricionais, né? Eu tenho uma quantidade mínima de vitaminas e proteínas que eu tenho que consumir, tá? Então, tá aí, ó. Eu tenho que consumir no mínimo 32 unidades de vitaminas, no mínimo 36 unidades de proteínas, né? Então, como é que vai ficar a nossa restrição? Vou montar uma tabela aqui, ó. Eu sei quanto de vitamina e quanto de proteína que cada unidade de carne e cada unidade de ovo tem, não é verdade? Está lá no enunciado. Eu sei que a carne tem 8 unidades de vitaminas e ovos tem 4. E carne tem 6 unidades de proteínas, enquanto cada ovo tem 6 unidades também de proteínas, né? Concorda que a quantidade total de vitaminas tem que ser maior ou igual a 32 e que a quantidade total de proteínas tem que ser maior ou igual a 36, não é verdade? Porque esses aqui são os mínimos, né, definidos aqui em cima. Como é que eu sei a quantidade total de vitaminas que eu tenho? Ora, eu tenho uma variável que indica a quantidade de carne. Eu tenho uma variável que indica a quantidade de ovos. Vamos multiplicar essas variáveis pelos respectivos valores, é tranquilo. Então, olha lá. Que tal? Não é? X1 é a quantidade de carne. Cada carne tem 8 unidades de vitaminas. Aqui. Né? X1 quantidade de carne. Cada carne tem 6 unidades de proteínas. Então, basta fazer isso aqui e somar. Olha aí nossas restrições, que legal. Quer ver a boa notícia? O modelo está pronto. Pronto, modelamos nosso primeiro problema. Olha que simples. O que eu quero? Eu quero minimizar o custo. O custo é dado por quem? Nós já conversamos sobre isso, né? 3x1 mais 2,5x2. Né? Ou seja, é o custo de cada unidade de carne, o custo de cada unidade de ovo, né? Cada um multiplicado pela quantidade do seu produto. Né? Então, 3x1 mais 2,5x2, onde x1 é a quantidade de carne, x2 é a quantidade de ovos. Sujeito ao quê? Eu tenho que satisfazer a quantidade mínima de vitamina e a quantidade mínima de proteína. E ainda tem essas duas restrições adicionais, ó, que é para garantir que x1 e x2 serão maiores ou iguais a 0. Na prática, a gente nem vai chamar isso de restrição. Né? Depois a gente vai dar um nome diferente para isso daí. Vamos dizer que as variáveis são não negativas, tá? Mas não deixam de ser restrições na verdade. Né? Então, eu não aceito valores negativos para x1 e x2, porque não faz o menor sentido consumir menos ou uma coisa, né, no mínimo bizarra. Tá bem? Então tá aí. Esse é o modelo matemático. Esse modelo que vocês estão vendo formaliza o problema que eu acabo de descrever. Né? Então tá aí o nosso primeiro exemplo de modelo. Tem mais um exemplinho que eu queria passar com vocês antes de fechar esse vídeo, que é do problema da mochila, que é um clássico, né? Que geralmente a gente sempre coloca um ladrão lá como o cara da mochila. Mas enfim, é um problema clássico, né? The Knapsack Problem. E basicamente o que eu tenho? Eu tenho um conjunto de itens e uma pequena mochila. E eu tenho que decidir quais itens que eu vou colocar dentro da mochila. Tá? É claro que a mochila tem uma capacidade, né? E cada item é associado a um peso e um valor. Então o item tem seu valor e seu peso. O que eu quero? Eu quero pegar os itens de maior valor. Ou seja, eu quero maximizar o valor respeitando a capacidade da mochila. Né? Então eu quero pôr aquilo que é mais importante na minha mochila.
Por isso que a gente usa o ladrão de exemplo. Ele entrou no banco, está lá no cofre do banco, com a mochilinha dele, ele tem que escolher o que ele vai colocar dentro da mochila. Ele vai colocar o máximo de valor que ele conseguir. Né? Esse é o problema de otimização clássico, the knapsack problem. Então a gente quer maximizar o valor dos itens selecionados, ok? Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem uma instância do problema. Essa palavra eu vou usar muito, instância. Né? É uma ocorrência do problema, digamos assim. Né? Então essa instância traz o quê? Uma série de dados de entrada para a gente, que é uma situação. Então olha só os dados de entrada. Vamos supor que eu tenho um problema que eu tenho 4 itens no total. Okay? Então eu tenho 4 itens, tenho que escolher quais que vão para a minha mochila. Estou colocando poucos itens para ficar fácil nessa vida aqui, tá? Mas vamos lá. Aqui eu tenho o peso dos itens. Então o primeiro item pesa 11, o segundo 14, o terceiro 20 e o quarto 35. Beleza? Tenho também os valores dos itens. E eu quero maximizar, né, o total de valor que eu peguei. Esse é o objetivo, né? Eu quero selecionar os itens de tal forma a maximizar o valor total do que foi selecionado. Né? Então o primeiro item vale 10, o segundo 13, o terceiro 18, o quarto 31. Finalmente eu tenho aqui a capacidade da mochila dada por 47. Então eu tenho que pegar os itens lá desde que o peso total não extrapole 47. Okay? Pergunta, como é que a gente modela esse problema? Vamos lá, vamos fazer rapidinho. Primeira coisa, pensar na variável. Aqui nós vamos usar uma variável um pouquinho diferente. Vamos usar uma variável binária. O que é uma variável binária? É uma variável que assume os valores 0 ou 1. Ou é 0 ou é 1. Não tem outra conversa. Só um desses dois valores é possível. E a gente utiliza variáveis binárias geralmente para tomar decisões do tipo sim e não. Né? Onde o 1 geralmente significa sim e o 0 não. Tá bom? Então nesse exemplo nós vamos criar 4 variáveis, um para cada item. Então x1, x2, x3, x4. x1 para o item 1, x2 para o item 2 e assim sucessivamente. Né? E aí, se eu escolher o item, a variável vai ter valor 1. Se eu não escolher, a variável vai ter valor 0. Perceberam a ideia? Baseado nisso, ficou fácil modelar. Vamos ver. Primeira coisa, função objetivo. Eu sei os valores dos itens. É 10, 13, 18 e 31. Não é isso? Então, qual que vai ser o que eu quero maximizar o valor? Né? Ora, 10 multiplicado por x1, não é isso? Porque eu só ganho aquele 10 se eu escolher o x1. Se o x1 for 1, 1 vezes 10 é 10. Agora, se o x1 for 0, aí eu não ganho nada com aquele item. Fica 0 vezes 10 dá 0. Perceberam a ideia? Então, eu vou pegar esse valor do x1 multiplicar. Desculpa, o valor do item 1 multiplicar pelo x1, o valor do item 2 multiplicar pelo x2 e assim sucessivamente. Logo, o que eu quero maximizar? Essa função objetivo daqui, 10x1 mais 13x2 mais 18x3 mais 31x4. Tá? Se a gente parasse por aqui, perguntar para vocês qual que seria a solução ótima, hein? Seria pegar todos os itens. Todos eles têm valores positivos, né? Lembrando que as variáveis já foram definidas como binárias, né? Então, seria colocar todas as variáveis iguais a 1. No entanto, na prática, nem sempre dá para fazer isso, né? Nem sempre dá para fazer. Por quê? Porque nós temos restrições. Nesse caso, o problema tem só uma restrição, que o peso total dos itens não pode ultrapassar a capacidade da mochila. Nós sabemos os pesos. Né? Aqui, cada item tem seu peso. O primeiro pesa 11, o segundo 14, o terceiro 20, o quarto 35. E sabemos a capacidade da mochila. Tá fácil, né, pessoal? A variável ela é 1 se eu escolher o item, 0 caso contrário. É só fazer a mesma coisa que fizemos na função objetivo. Então, esse 11 aqui eu vou multiplicar pelo x1, né? Ou seja, eu só vou aplicar o peso 11 se x1 for igual a 1. Se x1 for igual a 0, eu não aplico esse peso 11 na mochila. Perceberam a ideia? Então, como é que fica a restrição? Vou fazer essa operação, né? 11x1 mais 14x2 mais 20x3 mais 35x4. Esse aqui é o peso total dos itens escolhidos, não é isso? E isso tem que ser menor ou igual a 47, que é a capacidade da mochila. Portanto, teremos o quê? Teremos esse modelo completo. Olha aí. Maximizar aquela função que representa o valor, né, que eu quero aumentar, sujeito ao quê? A capacidade de peso da mochila. Aqui o que temos de diferente é que eu estou especificando que essas variáveis daqui são binárias, ou seja, assumem valores ou valor 0 ou valor 1. Perfeito? Para fechar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês uma forma de escrever isso tudo aqui de forma mais elegante, né? Uma forma mais elegante de fazer isso aqui. Como é que a gente faz? Nós vamos usar uma notação mais genérica. Tá? E aí, como é que a gente faz isso? Ora, tranquilo. Vocês perceberam um padrão aqui, não perceberam?
Quem que é a função objetiva? Eu estou multiplicando valor, variável, valor, variável, valor, variável. Sujeito ao quê? Peso, variável, peso, variável, peso, variável. Menor ou igual à capacidade. Ora, vamos generalizar isso aqui, pessoal. Vamos criar uma notação. Vamos dizer que cada item I pertencente a I maiúsculo vai ser o conjunto de todos os itens, tá? Então, cada item I vai ter peso WI, esse W vem de weight, né, em inglês, e valor V, que vem de valor, de value, né? Então, cada item I vai ter peso WI e valor VI. E eu vou dizer que a capacidade da mochila é dada por C maiúsculo, que é uma constante, que é um dado de entrada. Aliás, C, VI e WI são todos dados de entrada, concorda? Eu recebo esses valores, né? Eu não decido esses valores. E aí vamos criar a variável xi, que vai ser igual a 1 se eu escolher o item I e 0 caso contrário, tá bom? Como é que vai ficar o modelo mais genérico agora? Olha ele aí que maravilha. Então eu vou maximizar o quê? Somatório, né, para todos os itens, de valor do item vezes se eu selecionei aquele item ou não. Então VI, xi. Né? Se eu tiver 10 itens, se eu tiver 1000 itens, o modelo está aí. Ó. Sujeito ao quê? Também vou somar, né, para cada item, eu vou pegar todos os itens e somar. Somar o quê? WI que multiplica xi. De novo, xi indica se eu escolhi ou não o item. E WI aqui vai ser o peso do item. E toda essa soma daqui, né, vai ter que ser menor ou igual a C, que é a capacidade da mochila. Para terminar, eu falo que o xi pertence a 0, 1, né, para todo I. Faltou para todo I aqui para ficar perfeito, né, mas enfim. Deu para entender a ideia, né, de ter essa versão genérica do modelo. Ok? Bom, pessoal, terminamos esse vídeo por aqui e daqui a pouco a gente continua aí com o método gráfico. Né? Eu vou mostrar para vocês uma primeira abordagem para resolver esses modelos matemáticos, tá bom? Obrigado pela atenção, um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!